Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, recebendo sempre grandes convidados. Hoje a bancada repleta de atrações. Está aqui conosco o Gavilã, ex-jogador da dupla Grenal, João Gabriel, ex-goleiro do Inter, Leonel da Sinosserra Consórcios, que é um grande empresário, uma grande pessoa da nossa sociedade, que vai deixar um recado também importante para o nosso telespectador, o Luiz Ferrari Júnior, conselheiro do Grêmio, que sabe tudo e mais um pouco do que acontece nos bastidores da arena. Ele é que pode nos dizer quando o Grêmio vai decolar, quais são as contratações, se o Luan vai sair por 8 milhões mesmo de euros, é tudo com o Ferrari. Te dá o telefone do Romildo. O telefone do Romildo, o Ferrari também, ele que conhece todos os gurizinhos, ele que mapeou o TT, por exemplo, falou pro Renato, ó. Isso aí tudo, tô grande, né? O Ferrari é também um conselheiro do Grêmio, grande figura participando aqui do nosso Cadeira Cativa. Hoje teve, ainda naquela repercussão do assunto Neymar, o Gavilã estava provocando fora do ar, mas vamos ter que falar disso e tal. É um noticiário, de certa forma, policial, porque envolve uma denúncia e participação da Polícia Civil e 2 crimes envolvidos. Um primeiro que ocorreu a denúncia da menina, depois o crime virtual. Mas hoje o presidente da CBF se manifestou sobre isso, afastou a possibilidade que alguns levantavam, mas que não era muito séria mesmo, de que poderia o Neymar daqui a pouco ser cortado ou ser retirado do ambiente da seleção. Mas o mais importante, eu usei o caso Neymar para puxar a entrevista do presidente, para puxar do presidente Caboclo, para puxar uma informação que ele trouxe, que no futebol brasileiro a gente sabe que às vezes o dirigente fala e não cumpre, mas que se ele falar e cumprir, no caso negativo, pode ser um indício de que as coisas vão mudar. Ele disse, Gavilã, que o Tite permanece na seleção, mesmo que seja eliminado, que vá mal na Copa América, porque esse é o projeto da seleção brasileira. Está nas mãos do Tite. Isso é um recado importante antes de uma competição? É tirar uma pressão? Ou é só acabar com um burburinho para que não se especule que tem que ganhar isso, aquilo? Como é que um técnico de futebol recebe esse tipo de confirmação antes de uma competição? Olha, aconteça o que aconteceu, o projeto vai seguir inalterado com essas pessoas. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todos. A pressão para o treinador sempre existe, e isso não vai mudar de um dia para outro ou porque o presidente possa dizer. Porque tudo vai começar em relação ao rendimento, em relação às fases que o Brasil possa passar. E se atingir o objetivo principal, que é a conquista da Copa, é lógico que todas as coisas vão acontecer naturalmente. Mas acontecendo uma coisa negativa, a cobrança vai ser forte. Porque é lógico que uma sequência de trabalho tem que ser suportado por resultados positivos e todo mundo sabe que o trabalho do treinador depende muito de resultados. E agora, outra janela que abre é uma situação interna, né, da CBF com comissão técnica, da CBF com treinador. E isso só o treinador sabe até que ponto pode valer aquela conversa ou aquelas palavras do presidente da CBF. Mas é importante que finalmente o presidente da CBF comece a se manifestar sobre esse tipo de assunto, comece a dar as caras também, porque de certa forma ele passa uma confiança, né, João Gabriel, para o grupo, passa uma confiança para a comissão técnica. Porque uma coisa é você entrar em campo no Brasil, a gente sabe que o brasileiro é assim. O Brasil pode fazer a melhor Copa América da história perdendo os pênaltis para a Argentina e vão pedir a cabeça do técnico. Tem esse lado e se tira essa cobrança, mas é importante um posicionamento para que a gente comece a conhecer também o que a CBF quer do futebol, né, João? Boa noite. Boa noite. Acho que fez a função de dirigente, né? Confirmou, disse que mantém no cargo, mas o Tite já entra sob pressão já, porque a última apresentação já vem com uma carga da eliminação da Copa do Mundo, né? Não foi uma Copa como todos gostariam. Então ele já vem com essa carga. Ainda tem a responsabilidade de jogar no Brasil a Copa América, mas acho que o presidente fez o papel que ele tem que fazer, garantir, dar uma tranquilidade. Só que como o Gavilã falou, o Gavilã sabe muito bem como é a pressão do dia a dia. Sem o resultado, todo mundo espera que seja campeão e que faça boas apresentações, ou se não for campeão, uma situação de jogo mesmo, que tenha uma derrota, mas
o treinador da seleção sempre tem esse cargo e sempre tem esse peso de, ainda mais dentro do Brasil, de confirmar favoritismo, né? Lionel, eu sei que pensar o futuro, pensar adiante é algo muito importante. A Sinosserra preza muito isso, porque consórcio é esse planejamento de futuro. Você, enquanto gremista, acha que o Grêmio errou no planejamento de futuro do Luan, que agora, há 4 janelas de transferência atrás, falava em 17 milhões de euros por ele. O Grêmio até aceitou a proposta e o Luan não quis sair. Só que agora se fala em vender ele por 8 milhões de euros. É metade do valor, um pouco menos da metade, inclusive, do valor inicial que se projetava. É um erro de estratégia, é uma situação que reflete o momento do Luan em campo, porque o torcedor gremista está no pé do Luan. Você, enquanto gestor, enquanto gremista, seguraria o Luan para tentar ganhar preço mais à frente? Ou entende que o Luan pode ser o diferencial para o time decolar, como o Renato tanto disse que vai decolar? Boa noite, Leandro. Boa noite. Bom, assim como tu mesmo disseste ali, uma decisão, muitas vezes, ela impacta em riscos, né? Uma estratégia mesmo numa empresa, toda vez que se vai investir em algum negócio, abrir uma frente nova de negócio ou investir num produto novo, sempre tem risco envolvido ali, né? Então, naquele momento em que não só o Luan, mas qualquer jogador, que existe uma proposta e que se não atinge o valor que se quer, fica aquela dúvida: vamos ceder, vamos aproveitar essa oportunidade, essa proposta agora, vamos esperar valorizar um pouco mais? É aquela dúvida da diretoria. Em todos os negócios isso acontece, né? Claro que existe às vezes uma convicção maior num ou no outro negócio. No caso do Luan, hoje se vê que talvez aquela oportunidade fosse a hora de vender, né? Mas na época eu também fui a favor de segurar e esperar um pouco mais, até para aproveitar um pouco mais ele no time, né? O resultado desportivo dele com a Libertadores valeu a pena. Valeu a pena, ele foi protagonista daquela, né, da Libertadores de 2017, então não foi de todo ruim a decisão da diretoria em aguardar. Agora, tem que se ver essa queda de rendimento dele, né? Algum motivo tem, eu acho que é importante entender e tentar buscar formas de recuperar pelo menos parte daquele bom futebol que ele, né, desempenhou naquele período, né? E sobre a CBF, a divulgação comentado pelo Gavilã e pelo João Gabriel, eu entendo que noticiar a permanência do Tite agora, eu vejo 2 aspectos. O primeiro, que realmente tira um pouco o foco dessa seleção. Hoje se fala praticamente só no Neymar e nessa situação toda. Então, dá munição para a imprensa, e tu entende muito bem disso aí, para falar de outras coisas também, né? Não que vai eliminar o foco do Neymar, não é isso, mas vai dividir. Mas mostra também uma certa convicção da diretoria da CBF no Tite. Mostrar assim, ó, nós confiamos em ti, nós queremos, independente do resultado agora, queremos que tu continues. E tem um detalhe: o Tite, eu até não tenho digamos assim, eu tenho algumas restrições contra o Tite, mas eu não vejo um outro técnico tão, digamos assim, competente quanto ele, entendeu? No momento. Não tem ninguém na fila. Eu pronto não vejo pra assim, se no nível que ele, em termos de conquistas, de visão de jogo, tal, pode estar errando aqui e ali, mas eu acho que o balanço da carreira do Tite ainda condiciona ele para ser o técnico da seleção. E eu acho que tem que dar mais chance para ele. Eu acho que em outros técnicos isso já aconteceu, essa precipitação de trocar isso e aquilo. Eu concordo com essa medida aí de pelo menos tentar explorar. Acho que ele está errando um pouco na mesmice, assim. Ele poderia ter já reformulado um pouco mais esse plantel lá. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ferrari, você acha que... Você mais do que acha, você tem mais subsídios do que todos nós para analisar. O Guilherme Guedes, lateral esquerdo, está pronto para jogar, caso precise? Cara, o Guedes tem uma história já de base do Grêmio, né? Ele começou lá com 10 anos. Como é que eu vou te dizer que se ele tá pronto? O cara, quando chega no profissional, muda tudo. Então ele tem que chegar lá, se adaptar,
Ele já jogou 2 partidas pelo profissional, isso é uma vantagem para ele. Tinha algumas questões que o Renato reclamava dele defensivas, parece que ajustou. Na transição, eu te digo que ele está entre os melhores do time. Agora, os melhores da transição. Assim, na excursão que ele teve, foi para Portugal, ele foi um dos melhores da excursão. Agora, daí se vai chegar no profissional e vai conseguir fazer a mesma. Daí a gente tem que esperar um pouco. Ele teve uma Ele lesão joga há muito pouco, futebol, né? cara. Ele estava machucado. Ele voltou sexta-feira no jogo contra o Sport. Ele jogou os últimos 30 minutos finais. No Pelo Brasileiro transição, de Aspirantes. Né? Aspirante, Brasileiro de Aspirante. E ele tá indo bem nesse Brasileiro de Aspirantes? Foi o segundo jogo. Ele não jogou o primeiro, jogou o segundo os últimos 30 minutos. Ele tá voltando. Tá voltando. Tá voltando de lesão. Mas ele é muito bom jogador. Ele é muito bom. Porque uma das críticas que se faz ao Renato, e está aberto para todo mundo, o debate rolando como sempre, é que o Renato demorou a fazer o simples, a colocar o Rodrigues na zaga quando faltava um zagueiro titular ou o reserva imediato, ou os reservas imediatos, já que o Marcelo Oliveira também teve a lesão, de que ele deslocava o Michel, e alguns dizem que até hoje o Renato no meio-campo não faz o simples, porque coloca o Montoya na terceira função, sendo que o Montoya já deixou bem claro, não só para o Renato, mas até em entrevista coletiva, que ele não sabe fazer aquela função, que ele sabe ser segundo homem e pediu para o Renato para jogar no meio. Ele tem preferência. É que ele não sabe. Mas ele não jogou assim no Rosário. Mas ele não conseguiu até hoje, né? Ah, bom, daí já é outra coisa. Mas ele jogou no Rosário como beirada pela direita. Não bem nessa função do Grêmio. Jogava em Los Angeles, mas teve jogos que no 2-3-1 ele foi beirado da direita. Mas no Grêmio não funcionou, né? No Grêmio não está acontecendo, exatamente. Aí Mas ele falou que ele prefere jogar de primeira. Preferência de jogar de volante. No dia a dia ali, o Renato talvez, para encaixar no time... Nós temos que entender o seguinte, ele tem 30 jogadores, cara. E tu acha que o Tardelli deve ter a preferência por jogar em algum lado do campo. Tá jogando em outro. Mas aí eu pergunto para Isso aí é vocês, uma questão técnica, a gente... o Tassiano foi bem na extrema. O Montoya diz que quer jogar na segunda. Por que o Renato insiste no Montoya na terceira e deixa o Tassiano na segunda? Mas isso aí é o Gavilã, que é treinador, que sabe que o dia a dia ali que faz a diferença. Exatamente. Né? Me explica isso, Gavilã. Essa é boa. Eu não entendo esse tipo E ele de coisa. foi bem em uma partida na direita, contra o Juventude, naquele 6-0. Que ele começou por dentro, o beirada era o Mateuzinho, e com 10 minutos eu estava lá naquele jogo, eles trocaram de função. E o Tassiano foi, depois o Tassiano não jogou mais ali. Por que o Renato não bota? Bom, aí é uma questão de treinador. A gente não tem como tu dar uma resposta, tem que perguntar para ele. Os caras não perguntam para os treinadores. Não, mas quando pergunto também fica bicudo e não responde, Gavilã. Mas é lógico, é difícil tu entrar na cabeça do treinador. Aqui os 5 podemos pensar totalmente diferente sobre o mesmo assunto. E os 5 vamos estar olhando a mesma coisa. Agora, aí na posição, na beirada do campo, ou com auxiliar, e o jogo rolando, às vezes tu imagina um certo jogo, isso no início, lógico. Mas no correr do jogo, às vezes tu quer uma pouca coisa de um jogador que tem capacidade para fazer isso. Não importa muito se ele faz ou não faz essa função como primeira opção. Mas para esse jogo, tu acha que pode dar. O Montoya foi o que perdeu o gol lá, não foi? No contra-ataque. Se ele faz, viu, estava na posição certa. São situações de jogo. E a gente sabe quando te tira da tua posição de origem para fazer outra função. Eu sei. Passou por isso. Eu sei que não vai me dar aquilo que ele vai me dar quando ele joga na sua posição, mas a confiança entre jogador e treinador vale muito para fazer essa situação de decisão. E tem uma questão também, né? O Grêmio, o Montoya seria o segundo volante, concorda? Como segundo volante, o Grêmio tem 2 ou 3 jogadores antes do Montoya. No mínimo o Maicon e o Matheus Henrique. Talvez dentro de um processo de grupo que o Renato tem, a gente observa, tu sabe quando sai um jogador quem vai entrar e o terceiro jogador que vai entrar. Ele faz isso há muitos anos já. Quem é o terceiro na lateral esquerda? Hoje não tem, né? Na lateral esquerda. Pelo que eu escutei, ele vai inverter, né? Talvez inverter. Talvez botar o Darlan ali. Apesar de ser baixo, né? Mas aí tu vai... Isso é uma coisa que eu não entendo. Eu queria que o Gavilã, o João, o Ferrari, o Leonel me ajudassem a entender isso. Tu tem um lateral que foi sempre destaque na base.
é da posição. Mas tá machucado, cara. Ah, tá voltando. Não. Ah, mas vou- Os dois laterais estão machucados da base. O que fez a Copa São Paulo, que foi o Cazu, tá machucado. Mas o Cazu tá um pouquinho mais de tempo machucado. Não, ele machucou, voltou, jogou 15 dias e teve o estiramento. Tá voltando agora. E o Guedes, que tá acima dele, dentro da escala hierarquia, nossa, né? também tá machucado, também de estiramento. Também ficou 20 e poucos dias parados, se não ficou mais. Para o jogador que nunca jogou no profissional, tu vai largar ele num jogo em que o Grêmio precisa ganhar. Essa aí é o a questão Gavilã. principal também, de botar porque tem que botar. Acho que tem que botar no momento certo. Que Certo, tem que Isso aí, certo. isso- Começa aos Isso aí poucos, né? isso é uma das coisas que, às vezes, como torcedor, ou como que assiste o jogo, é uma visão totalmente diferente daquilo do treinador. Ou seja, nós treinadores temos que ver muito mais outros cenários que possam fechar o círculo para que possamos colocar um jogador, que vem principalmente da base. Primeiro Porque isso acostuma, pode ser né? a estreia ou nunca mais. Ou nunca mais. Porque quem Pode vem ser da o base, último jogo. por isso, quem vem da base sabe que essa é a sua oportunidade e tu sabe que gera uma situação de estresse emocional, não todo mundo sabe administrar esse nervosismo. E botar um jogador da base em um momento que não é o ideal, e não todo mundo sabe administrar essa situação. Botar porque não tem outro, né? Vai porque não tem outro. Sim. Então, E às vezes, é a muito confiança, a Um confiança guri dentro 9-9. a confiança que o treinador tem, lateral direito pode fazer aí, são opções, que é lógico que o Renato sabe mais que por ninguém. mais... Não, é porque aí, nesse cenário, eu concordo com essa leitura de que é complicado colocar um garoto da base, até porque ele não vai ter o Kahneman do lado dele, que faria uma diferença. É uma diferença tu ter a dupla de zaga É um titular. outro garoto também, né? É um outro garoto que está ao lado dele. Mas, nesse cenário, considerando tudo isso, eu descarto o Darlan. Porque o Darlan é a mesma situação. Tem poucos jogos no cara. profissional, é uma improvisação. Eu não descarto, porque o Darlan é um garoto que ele já está lá há uns 4 meses treinando no ambiente do profissional. Mas ele não corre o outro- mesmo risco? É outro tipo de jogador. Eu conheço os dois já há bastante tempo. É outro tipo de jogador. É um jogador mais defensivo, não é tão ofensivo. Se o Renato precisasse botar um guri no ataque, por exemplo, eu acredito que seria muito mais fácil do que tu botar numa linha de 4 defensiva, em que o cara ele vai ter a responsabilidade de marcar o lado, cara. Com um zagueiro que é jovem também. Com um time que joga marcando em cima, como joga o Grêmio. Então tem diferença. E por mais revelações que o Renato tenha feito já ao longo, ele sempre põe aos poucos, né? É aos poucos, é tradicional dele já. Que a gente vê o Everton, claro, o PP sempre, mas sempre... Às vezes foi ele aos- surpreende, às vezes ele bota o Vico que ninguém especula, Sim, mas mas é raro. Ele botou o Vico dentro dessa escala que eu te falei. O Vico estava atrás do Marinho. O Marinho saiu, ficou o Vico. Ele deu a chance pro Vico, como os treinadores fazem. Vai lá e joga. Que pode acontecer também, isso não significa que o Renato não venha pegar aquele menino da base e bota. Pode. E ele assuma a responsabilidade. Isso mesmo. Só Isso o aí. dia a dia vai mostrar, né, Isso cara? aí é a confiança do treinamento, a confiança, o feedback que o jogador também passa. Faz parte de uma decisão, não é fácil, mas é lógico que uma decisão traz responsabilidade. Vocês acham que a partida do final de semana é a última chamada para o Grêmio, caso queira pensar em título do Brasileiro? Pela distância que já tem, por já terem passado 8 jogos, a deficiência de pontos que o Grêmio tem, especialmente, não só em relação ao Palmeiras, mas ao grupo dos 6 primeiros, a distância já é considerável. Eu, como torcedor, eu não vejo mais chance do Grêmio ser campeão. Tá? Essa possibilidade, para mim, já está descartada. Uma vaga na Libertadores eu já acho muito difícil, inclusive. Mas acho que vai melhorar. Eu penso, talvez não agora no final de semana, mas depois da parada para a Copa América, né? Eu acho que o Grêmio vem diferente, vem um pouco mais confiante, com jogadores recuperados. E a tendência é que faça um campeonato melhor que tem feito, né, óbvio, até agora. Mas eu não acredito em título, né, muito menos, e classificar para a Libertadores também acho muito difícil. Esse ano eu acho que o foco tem que ser as outras competições aí, talvez Copa do Brasil. Libertadores acho difícil também. Estou falando como torcedor. Vocês
têm uma visão um pouco diferente, porque são ex-jogadores e técnico, conselheiro e tal, mas o sentimento e com os meus pares ali que nós conversamos, essa é meio que uma ideia meio genérica, assim, né? Se a gente pensar em zona de Libertadores, considerando o G6, porque o G7, G8, G9 depende de outros fatores, depende de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, se vai ser brasileiro campeão da Sul-Americana e da própria Libertadores. Mas pensando no G6, o Grêmio tem 5 pontos e o sexto colocado é o Bahia com 13. Pode vir a ser o Internacional, porque o Corinthians tem um jogo atrasado, o Corinthians tem 11, se ganhar vai a 14 e passa o Inter, que tem 13 também. Então, considerando hoje o sexto colocado, já é uma diferença de 8 pontos. Ok, é uma diferença que ainda dá para tirar, são apenas 7 jogos disputados. Mas eu não sei, eu sinto que o torcedor está jogando a toalha em relação ao título, porque vê uma distância muito grande para o Palmeiras. Se a gente considerar o Palmeiras com a pontuação atual, são 11 pontos. Mas podem ser 14, porque tem a disputa no tribunal daquele jogo com o Botafogo. Título eu concordo, fica muito difícil, até porque muitos acreditam na lei do Guardiola, né, de que título se perde nas 8 primeiras rodadas e se ganha nas 8 últimas. Então, considerando esse raciocínio, o Grêmio já perdeu o título. Mas vocês acham que, de fato, é uma última chamada, que se não focar agora no brasileiro, não conquistar pontos agora, depois é só pensar nas Copas? Porque isso acaba meio que desmobilizando também o torcedor, né? É que para título, se for ver o Palmeiras, né, quase todos vão achar que é meio difícil de conseguir, né? Essa é a questão. Não só o Grêmio, que está com 5 pontos, até o próprio São Paulo, quem está mais, porque o Palmeiras ganhou, só empatou uma, né? O Só Palmeiras, empatou uma até agora. salvo engano, se o Palmeiras ganhar ou empatar as próximas 4 partidas do Brasileiro, que significaria chegar aí à 11ª rodada do campeonato, ele vai ficar 1 ano sem perder no Brasileirão. Então a questão para Porque a última derrota foi em 24 de julho do ano passado. Tem 2 jogos agora, depois volta dia 13 de julho. Aí tem um jogo dia 13, já tem Copa no meio, depois mais um jogo. A única coisa que tem Já é que fechou um agora, ano? o segundo semestre, começa jogo em cima de jogo. É jogo de Copa, é jogo de Libertadores, é jogo do Brasileiro. Sim. Tem vários jogos, eu Para acho todos, que, né? Para todo mundo, isso que eu quero Jogo dizer. e decisões. E decisões. Aí aquele clube que tem um grupo menor, isso tudo vai afetar muito. Também acho, como tu fala, que está muito difícil. Eu acho que o clube, a primeira coisa que a gestão tem que saber quando precisa melhorar é que tu não está bem, né? E o Grêmio não começou bem, começou atrasado no Brasileiro. Quando tu começa atrasado, tu não pode ficar pensando em título. Tu tem que pensar primeiro em melhorar e começar a ganhar. Bom, lá na frente, cara, tu vai ver onde tu vai chegar. Porque o Grêmio também tem essas outras competições, vai acabar tendo que poupar jogador. Vai poupar onde? Onde está pior, né? A tendência é essa, cara. Vai poupar onde está pior, que é no Brasileiro. Então o negócio é recuperar, meu. Mas estar mal no Brasileiro não pode forçar o contrário, porque tem que chegar nos 45 pontos. Bom, mas aí a gente tem que esperar, ter calma pra ver. Eu não acredito nisso. Tem muito time Mas ruim. se continuar na Libertadores, tu acha que vai poupar para Libertadores, para né? Libertadores? Poupa para jogar Libertadores, Foi entende? bom pra jogar Libertadores, é isso que eu quero dizer. Mas se ele não conseguir decolar no Brasileiro Aí, e tem a Libertadores paralela, tu acha que o torcedor não, vai permitir dependendo poupar, de abrir? como estiver, claro. O que o Conhecendo Grêmio tem o que torcedor fazer, do Grêmio, cara? não vai O abrir Grêmio mão tem que do... ganhar sábado e tem que ganhar no Rio. É isso que tem que ser. Bom, vai para as férias agora, para parada aí, vai fora da zona e já numa colocação boa. Aí a volta, é isso que tem que fazer. Vai fazer? Cara, aí só o jogo vai mostrar. O Maicon deu hoje uma entrevista, e daqui a pouco a gente vai falar mais de Inter, porque eu vi que o pessoal já está conectando. Pô, mas começou com o Grêmio de novo, porque aqui o telespectador ele faz a minutagem, como tem dos jogadores, tem a minutagem de quem a gente está falando. Se é do Grêmio, se é do Inter. Mas eu tenho acompanhado muito aqui os torcedores falando, alguns já falam em tom de brincadeira, deve ser Colorado falando em tom de brincadeira, o João perguntando se já sabe quando o Celso Roth vai assumir o Grêmio e tal. Mas hoje o Maicon deu uma entrevista dizendo: nós sabemos que tem coisa errada. Isso eu acho esse eu acho que é um tipo de lucidez que talvez tenha faltado nas coletivas do Renato. Porque o Renato, ele tá puxando muito, é o Nana Neném, é o vamos decolar, é o deu mole. Ele não tá analisando ou não tá falando sobre o erro do seu time. Porque, a bem da verdade, a coletiva do Renato
nunca foi uma coletiva de analisar muito tática e técnica do que acontece no jogo. Mas talvez o torcedor tenha ficado um pouco irritado justamente por isso, porque, pô, mas só dá desculpa e não dá nada. Aí chega o Michael e diz, não, tem coisa errada e a gente está trabalhando para arrumar. Não era o papel do Renato falar isso? Olha, o Renato tem o estilo dele, né, cara? Não é de agora, ele já tá aqui há 3 anos e meio. Eu acho que, bom, cada treinador tem seu perfil e a sua Exato. forma de levar. Esse pode ser um discurso externo também, internamente é, ele pode mas é, fazer. eu- né? Não, com certeza. Certamente, eu acho que é Treinadores isso que aí. gostam de analisar, desmenuzar o jogo. Se tem um show bonito de se ver, é a coletiva pós-jogo. Eles nunca dizem o que eles pensam. Às vezes falamos e não dissemos nada. O primeiro que fez isso, na história moderna agora, aqui de 2010 para cá, mas na dupla Grenal, o primeiro que começa com essa história de não responder bem o que o repórter pergunta e ir do nada para o lugar nenhum foi o Professor. O professor. O Professor com pijama treine, É isso aí. que ele mesmo falava que a reportagem perguntava maçã, ele respondia banana. E o engraçado nisso, sabe o que é, cara? Aí tu pega treinadores tipo o Roger, o Tite, eles explicam tudo. Daqui a pouco os caras já estão cansados disso também, já começa É, justamente, demais, não sei o quê. Porque aí tem os dois lados. O Tite... Fica demais. É porque nós levamos para um lado que nós nos sentimos à vontade. aí. Exatamente. Agora, vamos para outro campo, é estressante. Porque o Tite, alguns estavam reclamando, pô, mas o Tite foi lá no Jornal Nacional, na Globo, e dessecou cada um dos jogadores convocados para a Copa do Mundo. Ele fez o trabalho do analista de desempenho dos adversários. É que também não precisa, pode dosar, né? Nossa, Pergunta pro Gavilã se era bom de dar entrevista em Pelotas, era bom lá? muito bom. Era bem tranquilo, né, Gavilã? Sim, muito bom. Mas, Gavilã, me fala um pouco, pegando o exemplo que a gente estava usando do Montoya, que ele quer jogar pelo centro, Renato escala pela extrema. O que muda pro jogador? Porque tem gente, e tem cronista, inclusive, não é só torcedor. Mas tem gente que diz, bota o Mateuzinho em um lado, o Maicon em outro e o Michel como um volante centralizado, mais ou menos no esquema do Inter, e vai dar certo. Mas para o jogador jogar na extrema ou jogar mais centralizado, o que muda? Esse muda muito. Eu vou dar outro exemplo. Um lateral direito que tu bota mais para frente, tu acha que... E todo mundo vamos achar que ele é 5 metros mais na frente. Não. É outra coisa. É outra função, outra dinâmica, são outros movimentos, tanto ofensivo, defensivo, e mexe muito. Com o jogador, principalmente primeiro, e depois tem que ver se encaixa com o cara que está do lado, se muda o balanço da linha completa, na linha do meio, se é lateral. Muda muito, não é um cara só botar aqui, vem porque tu vai fazer aqui, não. É por isso que o dia sempre se fala, né? O treinador que sabe o dia a dia, sabe por que escalou, porque talvez tenha testado essa situação no treino. Tu sabe se ele vai te responder, beleza, tudo bem. E se ele se dá mal nesse jogo, é tu responsável. Entendeu? É tu quem botou ele. E se dá, porque pode acontecer. Se dá bem, pô, obrigado por tudo, tu salvou o momento, valeu. Agora, se não dá certo, é tu responsável. Gostava mais de jogar centralizado. Naquele momento tinha que jogar onde tinha lugar. Não tinha lugar. Não tinha muita escolha, né? Um dia que ser esquisito, eu descansei 3 meses. Pô, com o Muricy não tinha outra opção. O que ele decidisse estava decidido, né? Ele um dia precisou de eu jogar na lateral, porque tinha o Clayton e o Flávio no meio, e não tinha para entrar aí. Era aí ou aí. E assim a gente vai criando uma situação de confiança. E foi assim que eu aprendi, cresci, e hoje eu estou tentando passar isso para os jogadores. Pegando o caso do Grêmio ainda, muitos dizem o Renato vai acabar colocando o Matheus Henrique para fazer a função do Ramiro, porque o guri é jovem e tem potencial. Que tipo de dica, de sugestão, que conselho você passaria para o Matheus Henrique para deixar de fazer uma função mais de marcação ou mais centralizada, para fazer uma função também de marcação, mas tendo que jogar, entre aspas, de costas para a linha lateral? Ele não tem todo o campo para atuar. O que você diria para ele? Olha, o técnico Diego Gavilã falaria, olha, meu filho, faz isso, faz aquilo, o atalho é esse. Bom, primeiramente eu Mateuzinho não levaria para lá.
Porque eu sei que a maior porcentagem dele não dar certo é muito. Agora, se ele aceitar uma situação ou acontecer isso, só informações, poucas informações, mas bem específicas, tanto para atacar como para defender. Porque eu sei que ele é muito alto a porcentagem dele não dar certo, né? Pode acontecer, mas eu me responsabilizo pela decisão. Agora, com poucas informações, bem simples, né? E sem nenhuma situação sem nenhuma situação complexa para ele se sentir à vontade e poder desenvolver aquela função. Agora, Maurício, eu já vi que tu falaste 2 vezes nesse lado direito do Grêmio ali, né? O lado... Eu não sei Ele quem tá é o querendo titular mudar, aí. Ele está querendo mexer no time. O titular é o Alisson, né? Mas não tá bem. Mas eu... Jogou contra o Atlético Mineiro, não jogou? O Alisson estava em campo contra o Atlético. Foi a melhor partida do Grêmio dos últimos tempos. Mas aí cara. não tinha o Mateuzinho, então tu vai sacrificar o Mateuzinho. Bom, cara, só vai jogar 11, já diria. Mas tem um detalhe, Maurício, tem um detalhe, buscando assim na época do Ramiro, né? Que nós Vocês mencionamos. têm saudades aqui. do Ramiro, aliás? Eu tenho saudades do Ramiro. Eu gostava do Ramiro. Mas assim, ó, a diferença acho que não está propriamente no cara ali, ó. Se nós analisarmos a época do Ramiro, o Ramiro jogou uma primeira fase com o Edilson, do lado direito, Que foi quando ele foi bem. e depois ele jogou muito com o Léo Moura, né? Que são jogadores que têm uma característica diferente do Léo Gomes, né? Do Leonardo Gomes, que não apoia. Simplesmente ele passa um pouquinho da linha do meio campo e volta. O Léo Moura, o problema é que ele ia e não voltava. Eu acho que, sim, mas nós estamos analisando mais o ataque do que a defesa, né? Então, eu acho que a grande diferença está nisso aí, ó. Jogar alguém ali, seja o Montoya, seja o Alisson e tal, com alguém que vai fazer a troca com ele ali, uma hora vai um, outra hora vai outro, é muito diferente do que no cenário de hoje, que não tem um apoiador para aquele lado. Eu acho que toda a diferença está ali. O Léo Gomes, o Leonardo Gomes ele não vai, não adianta. Uma ou outra. E quando vai, ele fecha para o meio, né, para tentar o chute ou uma tabela no meio. Então eu acho que a grande diferença está aí, não está funcionando mais aquele lado por causa disso. É o setor direito como um todo, porque o Léo Gomes, eu concordo, ele não está tão bem. Eu não gosto muito de entrar na parte tática, né, cara? Não é a nossa, mas o Leonardo é um jogador que ele joga. O Leonardo Gomes, ele joga. O que está faltando para ele é o apoio na frente. É exatamente isso. Porque o Leonardo joga na diagonal, ele joga entrando na diagonal. Ele não é o jogador que abre. Quem abre é o jogador dali. Então é um conjunto. No início do ano, bom, o Marinho tinha começado o Gauchão, né? Começou o Gauchão. Gauchão. Depois, quando não participou o Marinho, jogava o Montoya, né? Montoya jogou o Alisson quando tá É machucado. que o Alisson estava machucado no Machucou. início do ano, né? Vocês não acham que o Gauchão atrapalhou um pouco essa montagem do lado direito do Grêmio? Porque o Gauchão, onde o nível dos adversários é um pouco inferior, ele deu a convicção... Um pouco, tu está sendo... Um pouco, porque hoje, se a gente diz que o futebol é nivelado e que a gente pode encarar os europeus, eu também posso acreditar que o Pelotas do Gavilã podia encarar como encarou a dupla Grenal, em alguns momentos. Ô Maurício, eu acho Mas que a assim, gente... só para completar, Ferrari, porque o Renato, pelo Gauchão, pelos resultados que obteve no Gauchão, ele foi levado a crer que podia jogar quase num 4-2-4, que é o que ele estava fazendo. O Marinho não estava cumprindo função de meio. Só que no Gauchão funcionava. Mas jogou pouco também ali. Não jogou muito, não. Não, mas Pode pegar aí pra te ver. ele jogou ali algumas partidas do Gauchão, joga contra o Rosário ali e joga contra o Libertad. Contra o Libertad, que aí foram 2 jogos contra equipes grandes, ou relativamente grandes, pelo menos, o Renato viu, opa, não tá dando certo. Mas será que o Gauchão, a gente diz que o Gauchão nos engana, mas será que o Renato não se deixou enganar pelo Gauchão? Porque o Odair, puxando pro lado do Inter, o Odair viu no primeiro jogo que ele botou os titulares no Gauchão, contra as equipes do interior, no Beira-Rio. Tô deixando a bola quicando aqui, pode falar. Ele tenta colocar os 3 volantes e vê, opa, não deu certo. Aí ele muda o sistema, bota uma equipe um pouco mais ofensiva no Gauchão. Ele tirou o Pote, que ele tirou o Patrick num primeiro momento no Gauchão. Acerta o time pro Gauchão, mas logo que voltam as competições importantes, que volta a Libertadores, os jogos mais decisivos,
ele volta com o tripé, porque ele diz, não, ofensivo eu jogo contra as equipes menores. Tanto que tentou, inclusive, contra a Chapecoense jogar mais ofensivo e não deu certo. Mas ofensivo eu jogo contra os menores. Contra os do meu nível ou com uma equipe maior do que a minha, eu jogo com 3 volantes. Parece que o Odair talvez soube dosar um pouco melhor ou soube analisar melhor o quanto o gauchão poderia ou não influenciar na montagem dele de time. Que talvez também pelos resultados também acabou acontecendo isso, né? O Grêmio não perdeu, só ganhou. O Inter, como tu dissesse no primeiro, já perdeu do Pelotas em casa, né? Então foi o Gavilã que salvou essa leitura? Não se sabe, né? Mas como é a primeira competição do ano, tem que ter em mente isso, tanto torcida, imprensa, jogadores, que o time está em formação. Mesmo vindo do mesmo treinador, o mesmo plantel, tem que reformular, tem que ver de novo como é que estão os jogadores, se encaixam de novo. Então o Inter acabou aproveitando, talvez pela situação dos resultados, de ir reformulando e vendo aos poucos e fazendo mudanças. E o Grêmio não, o Grêmio aproveitou a onda e foi ganhando. E Foi aí o melhor vai pegando ataque corpo, do vai indo, brasileiro. né? E aí, se está bem, não preciso me preocupar, né? Vou mudar o quê? Está ganhando? Foi um filme totalmente contrário, né? O Grêmio começou muito bem, o Gauchão, e a Libertadores estava com dificuldades. E o Inter ao contrário. Né? Então, isso levou a que um treinador, que é o Odair nesse caso, consiga arrumar, entre aspas, né? uma forma para poder dar confiança, embora seja Gauchão, embora seja Libertadores, e manter uma forma. O Renato não mudou muito. Manteve a forma. Manteve a forma e até os jogadores. Só mexia um e, como tu disse, até as substituições eram as mesmas. Então, independentemente, embora a competição que seja, ele manteve uma forma acreditando no rendimento daqueles jogadores que em qualquer momento vão elevar o rendimento, vão subir de rendimento. E o outro não, o outro mexeu. Buscou mexer para poder produzir mais. E acho que deu resultados, deu para conseguir resultados bons em momentos certos ao longo desse semestre. Eu acho assim, ó, o Grêmio teve um impacto muito grande naquele jogo com o Fluminense. Aquele jogo traumatizou o Grêmio, na minha visão. Sair ganhando de 3-0 e perder aquele jogo, da forma como perdeu, eu nunca joguei profissionalmente, mas O abalo psicológico. eu acho que isso, óbvio que eles não imaginaram que ia ficar essa sequência toda sem ganhar e tudo mais. Mas isso deu uma travada no time, o time custou um pouco e está custando um pouco a... Claro que aí vieram outras derrotas e aí complementaram aquela ali, mas aquela ali, na minha opinião, se o Grêmio tivesse ganho bem aquele jogo, eu tenho uma convicção de que hoje o Grêmio estaria muito melhor no campeonato. Não teria perdido algumas partidas ou empatado algumas partidas que empatou. Foi uma mudança brusca de jogo no mesma partida, e João né? Gabriel, Nos primeiros 30 minutos. Exato, e além do jogo, né? tudo que vem tudo. depois do jogo, entende? É. Os comentários, a imprensa, a torcida, os próprios conselheiros também falam, imagino eu lá. Fala. Né? Que não foi 1-0 para 2-1, né? Foi tudo certo. Não, 3-0 então, para 5-4, é isso? isso que veio depois do jogo abalou muito o time. E eu acho que ele custou um pouco a cair depois de novo. Gente, nós temos que jogar, o campeonato continua. Então, aquela derrota ali doeu bastante. Eu acho que tem uma realidade que tu tem que ter certeza. Quando a coisa não tá boa, tu volta um pouquinho atrás e tu vê o que tu fazia que era bom. Aí, o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense, eu volto a falar isso. Fez uma baita partida. Ganhou do Juventude. Contra o Atlético Mineiro. Ganhou do Juventude, ganhou e não fez uma partida das melhores. Foi uma partida mediana, assim. Quando o goleiro do Juventude defendeu aquele pênalti, eu pensei, ih, rapaz, a pressão tá forte. Aí o Grêmio foi pra Bahia. Cara, o Grêmio tava assim, 7 jogadores lá. É fácil de dizer que tu tem que chegar, tu tem um grupo. Bahia num bom momento. Não dá pra dizer, perder é normal, que senão dá crise, né, cara? Mas o problema não tá no jogo do Bahia. Não. Tá no histórico lá atrás. Isso aí. O Grêmio começou um jogo contra o Santos às 11 da manhã, que em 20 minutos tava 2-0 pro Santos. Aí o Grêmio terminou o jogo em cima.
Isso é fase, cara. O problema do Grêmio são os jogos em casa. Se o isso Grêmio aí. fizesse 6 pontos em casa, estava tudo certo. É na derrota que tu tem que ter convicção nas coisas que tu faz, que tu fez, no time que tu tem, no grupo que tu tem. E ter tranquilidade de trabalhar, porque vai, ali adiante o resultado vai vir, não adianta. Eu sei que a imprensa dá pressão, a torcida dá muita pressão. Olha que a torcida dá mais que a imprensa hoje com rede social. Mas O que tem de gente, o que tem de urubu que tá na rede social batendo batuque pro Guerra e pro Ô, Duda Maurício, é algo. Viu? tudo é muito normal. Tá dentro do nível do futebol, é isso Sempre aí. foi assim. Quando ganha tá bem, quando perde tá mal. Quem é do mundo do futebol tem que estar sabendo que é assim, acostumado. Sempre foi assim. Tu acha que trocar a direção de futebol vai... Não é fácil. Não é isso que resolve. Claro que não, cara. O negócio, como disse o Maicon, o problema está com nós. Nós temos que resolver. É comissão e grupo de jogadores, cara. Para mudar um pouco e falar um pouco do Internacional, eu estava dando uma olhada aqui nos destaques do Inter, que a produção separou, e tem um que desde ontem eu estou ouvindo, só que não sei, eu não consigo entender muito bem essa questão, e talvez o João e o Gavilã, que são ex-atletas, possam me explicar melhor, ou não, ou podem concordar comigo daqui a pouco. Não é cautela demais, depois de 5 dias de folga, se falar em folga entre aspas, 5 dias sem ter jogos, se falar em preservar um garoto que nem o Nonato, sabendo que daqui a 180 minutos que ele poderá jogar, se atuar contra o Vasco e atuar no meio de semana, que ele vai ter 1 mês de folga? Vocês acham que tem como... Porque assim, se surge na quinta-feira ou na quarta-feira a informação, o exame do secado do Nonato deu alta e ele vai ser preservado, eu absorvo de uma forma. Agora, quando termina o jogo, começa a especulação de que o jogador vai ser preservado, um jovem, não é cautela demais? Bom, primeiro eu vou responder como jogador. Como jogador, primeiramente, eu não queria gostar fora de nenhuma partida. Esse é o ponto 1. Embora secar, embora resultado... Dane-se o exame. Eu estou bem, eu quero jogar. Porque eu treino para jogar. Esse é o ponto 1. E ponto 2, como treinador, eu tenho que escutar e saber como que está vindo esse jogador. E depois eu vou tomar a decisão. Eu não vou poupar ninguém, embora que seja 50 minutos que o João vai me responder. Mas eu não vou poupar ninguém. Tá bom para jogar 50, 60 minutos? Eu sei que vai jogar até 60 minutos, mas eu vou colocar. A decisão é minha. Eu vou escutar o fisiologista, tudo aquilo que... Mas a determinação, a convicção da decisão é minha. E eu, como jogador, eu vou decidir. Eu penso assim. É lógico que o Daí sabe como que está o garoto, como que está se sentindo, qual que é a sua recuperação, o departamento de fisiologia. É lógico que ele sabe melhor que eu. Eu estou falando eu de fora, como eu procederia. E como aconteceu comigo quando passei por essa situação. Eu, como jogador, não queria ficar fora. Sim. Por isso que eu treino. Exatamente, para jogar, né? Prefere ficar fora de 2 ou 3 treinos, mas jogar, né? Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. É que isso mudou muito, né? Isso, no nosso tempo era isso, a gente queria estar jogando e não tinha essa situação de análise, como está a condição física ou não. E hoje em dia tem desde a base, né? Então talvez o jogador já fique também com uma pouca, já estou cansado, vou estourar, alguma coisa. Não sei como é que pensa o jogador hoje em dia dessa questão de ser poupado ou não, né? Acredito que todo mundo queira jogar sempre, né? Essa questão está ali para jogar, né? Porque o que acontece se amanhã eu boto o João por Nonato e o João Vai fez bem. um baita jogo? E aí? Mas acho que na realidade, eles falaram que é poupar. Sim. Ou é tu que está querendo poupar o Não, Nonato? o termo que todos os repórteres que cobrem setor estão falando. Nonato, pela sequência de 7 jogos consecutivos, pode ser preservado, com o Patrick voltando ao time. Pois eu não tô lá, mas o Patrick é o titular do time. Mas ainda é o titular o Patrick, com tudo que está jogando o Nonato? E isso temos que ligar só para o Daí. Exatamente. Porque só ele que sabe. Só ele que E sabe. também ver o último jogo, como é que foi também, né?
Ele Talvez era o queira titular. ver a situação, talvez contra o Vasco, acha que o Patrick pode dar mais rendimento, É o que o treinador marcando. que sabe, exatamente isso aí. Tu tá dando a letra, então, botando a pulga? Eu acho que o Patrick é o na titular história? do De que o Bahia. Patrick é o titular e que não é preservação Nós falamos coisa do nenhuma. Alisson em relação ao Renato. É o titular do cara, meu. Vai jogar. Pra perder Tu a acha que vaga, o Patrick tem ainda é o titular do Odair, acho. com o Nonato indo tão bem? Acho Não, que com daqui- certeza ele é um dos jogadores de confiança. Isso né? mesmo. Agora, se é titular ou não, depende do jogo, talvez, né? E Da leitura do outro jogo. Outro cenário que eu vejo é o seguinte, na quarta tu tem o Bahia. E o Bahia é um time que corre. que corre, cresceu, porque essa é a realidade, e tu vai precisar de um garoto Pronto. com fôlego. E no Vasco, E não, uma ao contrário. O equipe, Vasco uma é um equipe jogo. com característica diferente, No com outra Va- proposta. O Vasco é um jogo mais aguerrido lá no São Januário, ainda mais na situação que está o Vasco. Vai ser Eu um tô jogo- pensando na frente, não estou pensando na sexta. Não sei o que ele vai pensar. São bons pontos de análise. Esse ponto do Ferrari, de que daqui a pouco o Patrick é o titular. Tem um outro ponto que aí, nesse ponto, ninguém vai assumir, mas eu concordo quando o técnico faz isso, Gavilã, que é quando assim, ó, o Renato faz muito isso. O titular é o Ferrari. O Ferrari se lesionou, o Lionel entrou na vaga do Ferrari e tá voando. Mas não interessa, como ele não saiu por problema técnico, volta o Ferrari para o Ferrari ver no campo que o Lionel é o titular. Tem esse lado também, que é uma maneira de administrar grupo. Que é a gestão de grupo, né? Então, tem essa leitura. Tem a leitura do João, de que, olha, lá é um jogo mais aguerrido, é um jogo que daqui a pouco exige uma cautela diferente, porque o Vasco está precisando de ponto, vai estar em casa e tudo mais. E a leitura do Gavilã, olha, quarta-feira tem um jogo com o Bahia, uma equipe que tu precisa de mais velocidade. Pode ser de Somando tudo um tudo pouco, isso, né? eu acho que é possível. Pode ser de tudo um pouco. Eu acho que se somar tudo... Mas eu vou fazer uma parte, eu concordo com o Ferrari. O Patrick era o O titular titular dele. até a entrada do Nonato. Tudo bem, tem feito boas partidas, a imprensa, inclusive, aposta no Nonato, mas o jogador da confiança do Odair é o Patrick. Ele oscila altos e baixos, mas o Patrick, quando quer jogar e quando ele entra bem, ele é interessante, um jogador muito interessante. Perdão, eu agrego uma coisa a mais. Claro. Futebol é momento. Essa é uma questão. E aí, Para analisar. Aí, dentro dessa questão do Gavilã, eu vou deixar uma pergunta e vocês vão responder depois do intervalo. O futebol é momento. O Nonato entrou no time e o time, nominalmente pelo menos, a troca nominal foi sai o Patrick e entra o Nonato. Essa é a mudança do Inter dos últimos jogos para agora. E eu prestei muita atenção na entrevista do Edenilson, uns 2 jogos atrás. Uma vitória do Inter, sem ser esse jogo agora com o Avaí, no outro jogo que foi em Porto Alegre. Que também foi contra o CSA. O Inter conseguiu ganhar também do CSA. O Edenilson disse o seguinte: nós deixamos de ser uma equipe reativa para ser uma equipe que tem posse de bola e propõe jogo. A pergunta que eu vou deixar no ar e vocês vão responder depois do intervalo. Não foi o Nonato, ou não foi uma... O Nonato não é um dos pilares desse Inter que tem a transição mais rápida e propõe mais jogo? Vocês respondem daqui a pouco, já voltamos. De volta com cadeira cativa, 7h55, rapidinho os principais destaques de hoje. O Inter volta a campo na sexta-feira, 8h30 da noite, contra o Vasco em São Januário. Colorado busca a primeira vitória como visitante na competição. Faz tempo também que o Inter não ganha. Salvo engano, a última vitória foi contra o Bahia, no ano passado, no início do segundo turno do ano passado. Moledo voltou a treinar hoje, deve estar à disposição somente na próxima semana, porque ele está sendo trabalhado com muita cautela. Até porque o Emerson Santos está bem, não tem por que acelerar o retorno do Moledo. O Guerreiro só volta depois da Copa América, ele tem 9 gols em 13 jogos. O Colorado venceu em todos os jogos que o peruano marcou gols até aqui. É uma peça importante, vai fazer falta. Sobe será o substituto de Guerreiro na sexta-feira e também contra o Bahia. O Odair, na coletiva, na primeira ou na segunda resposta, ele deixou meio no ar quando perguntaram do Pedro Lucas, mas depois ele disse, para não ter especulação, o Sobis é que está entrando e é o Sobis que joga. Nonato
deve ser preservado, ou como nós estávamos analisando aqui, pode voltar o Patrick pro time titular do Internacional. O Grêmio enfrenta o Fortaleza sábado, 7 da noite, no Centenário em Caxias, porque a arena já está cedida para o comitê organizador local da Copa América. Renato contará com o retorno do capitão Maicon, que foi quem concedeu a entrevista hoje. Cortez voltou a trabalhar no campo, mas só estará à disposição na próxima semana. O Capixaba está fora, por isso que a gente estava especulando antes sobre quem vai jogar no lado esquerdo. A tendência é que o Léo Gomes atue na esquerda, com o Léo Moura jogando na direita. Tem também o Galhardo, né? Pode ser, né? Daqui a pouco mexe em duas posições, mexe só em uma, ou bota o Galhardo, mas enfim. O Leonardo Gomes teve uma boa partida que ele jogou já pelo lado esquerdo, de lateral esquerdo ano passado. Ele inverteu a posição em um jogo, né? E foi por Não, ele saiu jogando, não me lembro. Foi ano passado que ele não tinha ainda... Ele não tinha se firmado. Isso, ele fez uma baita partida pela lateral esquerda. Não me lembro qual é o adversário, mas teve um ou outro jogo também, e foi jogo importante, jogo de Libertadores, ou não foi com o River, acho que foi na fase anterior, que ele em determinado momento inverte por conta da marcação também, mas o Léo Gomes já foi testado algumas vezes, poucas é verdade, no lado esquerdo. Luan e Alisson têm chances de ficar à disposição, mas aí ficariam no banco de reservas. Romildo Bolzan, concedeu entrevista hoje, negou ter recebido propostas por Luan, afirmou que só aceita negociar o jogador por um valor próximo da multa rescisória, que é cerca de 18 milhões de euros. É um recado também para o empresário do Luan, que está pela Europa oferecendo o jogador por 8 milhões. O Romildo diz que não quer ceder o atleta. Eu fiquei só te cuidando com teus 8 milhões aí. Tua notícia que tu deu antes, não. Não fui eu. A proposta que dizem que vai chegar é de 8 milhões. Ah, vai chegar, faz horas que chega a proposta. E aí eu digo o seguinte, uma coisa que eu defendo aqui, no Cadeira Cativa, que o REC tenta teimar comigo, mas não consegue, porque ele teima com... Mas o REC não é teimoso, cara. Não, nem um pouco. Mas ele tenta teimar comigo, mas não consegue. E a tese não é minha, é do Christian, ex-atacante da dupla Grenal, Deus Negro Colorado, sim. Jesus Christian Tricolor, enfim, use a terminação que você aí em casa desejar. O Christian disse no preliminar, programa que nós apresentávamos aqui a 1h da tarde, para o mercado europeu, o jogador só vai valorizar até os 23 anos. Dos 23 anos em diante, para ir para a Europa, tem que ser muito extra classe para pegar preço. O resto vai tudo barato. Isso tem uma pesquisa, fizeram lá uma pesquisa que o atleta que sai caro do Brasil, esses valores é o jovem. Altos, entre 18 e 21 anos. Depois de 21 a 23, como o Everton, por exemplo, está chegando já na o Everton, a janela é agora. E depois começa a ter queda de mercado. Mas não... Aí tem aquele lado, poxa, mas não precisa ser uma queda de 18 milhões para 8 também, né? Mas daí tem muitas coisas que entram dentro disso. No meu modo de ver, o Luan já se pagou, cara. O Luan foi formado... O primeiro objetivo de um clube de futebol é o ganho esportivo, ele já deu. Bom, ele podia ter ido antes, podia, mas será que nós tínhamos sido campeão se ele não estivesse no Grêmio, da Copa Libertadores? Porque ele jogou e foi melhor da América, cara. Bom, depois ele caiu, passa por ele também essa queda. Passa por ele essa queda. Ele tem que querer voltar a jogar, entendeu? É isso. Aí... Talvez o arrependimento maior nessa situação de não ter sido vendido é do próprio Luan, né? Exato. Porque o Grêmio se beneficiou. E o Luan, tanto é que agora está... Mas eu queria estar arrependido como ele, ganhando 1 milhãozinho por mês. Me servia esse arrependimento. Não, tudo bem, mas ele poderia estar ganhando em euros, né? Poderia estar ganhando em euros. Os gatilhos que ele está tendo no contrato, está chegando em 1 milhão. Acho que tu está supervalorizando o salário do Luan. Pois é. Mas tudo bem. Não, mas se quiser trazer informação, a informação tem prioridade, né? Ele também não teria prejuízo se fosse vendido, não teria prejuízo financeiro. É que o cara não entende o atleta, cara. O cara é um ser humano. Ele contava, ele ficou, por que ele ficou? Ele queria jogar no Grêmio? Queria, mas ele queria jogar a Copa do Mundo. E tem um outro lado ele que influenciou. Tinha condições no momento para jogar a Copa do Mundo. E teve uma outra influência também do menino Ney, que foi assunto já aqui no programa, a abertura do programa. O menino Ney, pelo que dizem, é a lenda popular, falou pro Luan, porque eles são amigos, jogaram a Olimpíada juntos, falou pro Luan, olha, tu tem potencial para conseguir um clube grande da Europa. Aí ele olhou, ir para a Rússia? Eu não, tô fora. E não chegou essa proposta. Isso dá uma frustração, né, cara? Deixa o cara achar. Até tu voltar e reagir. A gente não passa aqui, não sabe o que passa dentro da cabeça do cara, meu.
Então, este ano o Luan tem tentado, ele teve um estiramento, ele estava tentando voltar. Entendeu? Ele vai jogar bola ainda, hein, cara? Pode ter certeza disso. Joga muito. Se não for no Grêmio, vai ser em outro lugar. Eu não esqueci da pergunta que eu fiz para vocês no Nonato, vocês vão responder daqui a pouco. Tá passando aí o recado da Insufilme pra galera. Só lembrando que hoje, 9h30, tem Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Na ida foi 1-0 pro Mengão. Vamos ver como é que o Flamengo vai, enfim, administrar essa situação, se vai conseguir garantir a vaga na próxima fase. Amanhã na Copa do Brasil tem Cruzeiro e Fluminense. Na ida foi 1-1. Então tá bem equilibrado esse confronto. O Atlético Paranaense empatou 0-0 com o Fortaleza. Na primeira partida também joga amanhã, às 7h15. E na quinta-feira tem Santos e Atlético Mineiro às 8 da noite. O jogo hoje, 9h30, mas é o jogo da TV, porque amanhã tem transmissão da Seleção Brasileira. E depois do intervalo, além da questão do Nonato, vocês vão falar sobre essa provocação aqui da produção, sobre quem tem melhor time, quem está com a melhor situação no jogo de hoje. Flamengo e Corinthians, pegar as prováveis escalações e a gente vai analisar quem tem mais chances ou mais peças disponíveis para fazer a diferença logo mais. Já voltamos. Horas 4 minutos. Deixa eu chamar o Luiz, que tem um recado para os nossos telespectadores da Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Diga aí, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. Muito bem, tá aí o recado do Luiz. Você liga, garante o conjunto da Frigigold, sempre grandes promoções, descontos especiais. Tá aqui na tela, ó, 4003-4220.
a questão que ficou no ar do Nonato. Vocês acham que o Nonato que fez com que o Inter passasse a ter um futebol mais propositivo, ou é uma situação que independe de jogar Nonato ou Patrick? Gavilã. Cara, acho que Na verdade, faltou a primeira pergunta, desculpa. Você acha que o Inter já está com futebol propositivo? Você concorda com essa visão? são características diferentes, são jogadores totalmente diferentes. Um é mais dinâmico, mais aguerrido, já o Patrick é mais cadenciado, mas já tem mais posse de bola, às vezes aproveita bem o espaço que fica na área. Mas acho que, no geral, assim, o Nonato dá uma coisa que acho que faz com que o Inter fique mais rápido, mais reativo, mais rápido, saída de contra-ataque, uma pressão mais forte. Tem outra característica com relação a Patrick. Mas o modelo que tem desenhado o Odair para o Inter está bem claro. É uma peça que sai, outra que entra, mas o contexto geral, o modelo não muda muito. E acho que tem mostrado esse ao longo desse tempo que o Odair está no comando. João. O Nonato, além do Nonato entrou, também tem o Guerreiro, que é um acréscimo muito de qualidade. Vai O fazer falta nesses também, jogos? quando joga, se achou melhor agora, numa posição melhor. Time mais organizado. Está mais parece organizado e o D'Alessandro conseguiu se encaixar melhor nas suas características agora. Então, além do Nonato, tem todas essas outras situações. Então, não é só um jogador que fazia. E a própria confiança, eu acho também, os outros jogadores ficam com mais confiança de passe, de drible, de alguma jogada diferente. E eu acrescento mais um, João. Eu acho que o Lindoso, alguém falou no Lindoso aqui, não foi o... Sim, ele tem sido uma peça importante. Eu acho que o Lindoso também contribuiu muito para isso aí, porque essa rapidez da saída do Inter, com o Lindoso, ela é evidente. E não estou tirando os méritos aqui do Dourado, não, longe disso. Ele é um excelente marcador, um cara que faz muito bem aquele papel, mas a saída de bola do Lindoso, ela, na minha opinião, é melhor que a do Dourado. Opinião de mais rápido, né? Opinião de gremista, mas mas o Dourado estava muito bem quando ele estava. O Dourado foi Não, eu não estou nem dizendo... Acho que joga muito mais que o Lindoso. Sim, não, mas eu não... muito mais completo. Eu não estou dizendo... Não que o Lindoso esteja mal. Não, eu não estou dizendo que tenha que mudar. Estou dizendo que é mais rápido, né? A saída é mais Encaixou rápida. bem. Né? Ele encaixou e pode ver. O Edenilson, quando ele parte, ele sempre o Lindoso ele vai acompanhando. Ele sempre é uma opção já o Dourado fica mais, entendeu? Então, volto a dizer, eu ainda acho que o Dourado ele é mais útil para o time do que o Lindoso. Mas para essa saída rápida e essa proposição de jogo, eu acho que o Lindoso tem contribuído mais do que o Dourado. Esse time do Inter, cara, olhando assim no geral, está me fazendo lembrar aquele elenco que se começou a montar lá em 2004, 2005 com a gente. Começando a ter jogadores como são, entra, toma conta do recado, sai de novo. Começou a montar um elenco O desenho está te apontando para boas coisas, porque foi o melhor momento do Internacional. Mas estou falando assim, da forma que começou aquele elenco em 2005. Começando a ter um time. Aí começou a ter 3, 4 instituições que grupo, entravam, né? E tomava conta. Grupo, né? Grupo. E é assim que se construi. Que é aos poucos, né? A gente, quando vê o Grêmio está pronto, mas foram aos poucos, né? Foi indo, que a vitória vai te dando o encaixe, né, cara? Vai encaixando, vai melhorando. Ajuda muito. Aí o jogador médio fica bom. E aí tem confiança. Vai. Por isso que eu acho que o Dourado ele é muito mais jogador que o outro, porque o Dourado vem pegando a barca ruim há horas. Agora que a barca tá boa. Aí, agora que o pessoal passa e recebe, não tem medo de receber bola. Aí também, o fato de, assim como o Renato fez no seu momento, do Grêmio ganhar tudo, é uma virtude do Odair, claro, né, na gestão do grupo, para poder manter aquele elenco, aqueles jogadores que não têm muita participação e que quando tem, entra e faz o seu trabalho. Que vai precisar de mais de 11. Porque esse campeonato de ponto corrido é muito importante, o elenco. O 11, um jogo vão resolver.
Mas todo o campeonato, tu precisa de todo Aí tu vê a mundo. confiança do Odair no grupo no jogo contra o River. Que ele botou todo Ele mundo. botou o time misto, né? Contra o River, lá na Argentina ainda foi um bom jogo, né? Ótimo. Não, e o grupo, ainda mais quando tem mais competições, né? Como tu falaste aí, João, e O Grêmio, no início do ano, que jogava o Gauchão, que jogava com o Isso, Libertadores, e era a mesma coisa. É momento. Leonel, o Ferrari estava falando em barca boa, barca ruim. Dá uma barbada pro nosso telespectador. Qual que é a barca boa? Qual que é o melhor grupo na Sinosserra? Como é que sim. o cara começa com consórcio? O que o cara faz para organizar a vida dele? bom, primeiro que o consórcio ele tem encaixado muito bem como é que se diz assim, ó, dicas de como economizar na hora de adquirir um bem, né? Então, a educação financeira que se fala muito, né? Nós temos publicidade em cima disso aí, não só do segmento de consórcio, mas também o governo insiste muito nisso. O próprio Banco Central tem uma página lá no site que fala sobre educação financeira e é exatamente o que o consórcio se propõe a ajudar o consumidor a se programar para uma aquisição de bem sem uma descapitalização, sem fazer com que o seu orçamento fique abalado, né? E no caso da Sinosserra, nós temos com um grupo assim que tem tido, nós lançamos já 2 esse ano, que tem caído assim no gosto do pessoal, que é o quê? Grupo com pouca gente, que é com 80 participantes no máximo, com parcelas fixas, que vão até o final do grupo, do início até o fim, ou seja, o consorciado consegue se programar sem precisar se atucanar com se tiver inflação. O cara né? sabe a parcela do primeiro dia ao Do primeiro último. até a última, né? Concorre com 80 participantes no mesmo grupo e um prazo de 40 meses. Quer dizer, 40 meses são 3 anos e poucos meses. Isso quer dizer que o período em que um automóvel, né, se mantém, digamos assim, num patamar de valor e de estado muito bom. Então, esse grupo, ele tem caído no gosto do consumidor e nós já lançamos 2 esse ano, né? E já estamos partindo para o 3º. Então, vamos lá, mesmo que a pessoa pense, não, mas pô, se a sorte não estiver do meu lado, mas ele recebe o dinheiro rapidinho. Sim, são 3 anos e 3 meses, né? Praticamente é uma programação justamente. Olha, eu sei que nesses próximos 3 anos eu vou ter o meu carro novo, ou o valor disponível para aquisição do carro novo, ou até de um segundo carro, né? Por que não? Para a família, para Daqui a pouco para alugar, para alguém fazer aplicativo, para melhorar o seu carro, né? Exatamente, fazer um upgrade, como a gente diz, né? Pega um carro de um valor, acrescenta com a carta de crédito e pega um carro de um valor bem maior, né? E como é que funciona assim? Eu quero fazer um consórcio hoje. Como é que a pessoa chega na Sinosserra? Quando é que ela começa a pagar? Quando é que ela começa a concorrer? Como é que funciona essa logística? Primeiro é interessante conversar com o consultor lá para primeiro o consultor entender qual o propósito, qual o objetivo, né, de cada cliente, de cada consumidor. Porque tem vários grupos, vários créditos e vários prazos, né? Então, tudo isso interfere no valor da parcela, que tem que, obviamente, caber no orçamento do cliente. Então, se o cliente tem uma pressa maior, nós temos a opção para quem tem uma pressa maior. Se a intenção é uma parcela mais baixa e podendo aguardar um pouco mais, né, também tem essa opção. Então, vai muito do objetivo, que nem eu falei, do planejamento de cada um. E não esquecendo também que nós temos o consórcio de imóvel, né? Pois é, o consórcio pode ser de carro, pode ser de casa, de caminhão. O consórcio pode ser de várias coisas, inclusive serviços, né? Serviços de qualquer natureza. Mas com a carta de imóvel dá para construir, dá para reformar, dá para comprar. Com uma carta de automóvel dá para comprar um carro, um caminhão, enfim. Nós, da Sinosserra, trabalhamos automóvel e imóvel, né? São os dois produtos que nós trabalhamos. Mas o consórcio de imóvel, ele também é uma opção interessante, porque, e eu tenho falado muito sobre isso, quando se compara com financiamento, são
pesos muito diferentes, né? Primeiro que o consórcio não tem juros, ele só tem uma taxa de administração. Por outro lado, o financiamento, ele, além dos juros, ele tem a TAC, que é a taxa de abertura de crédito, né? E tem também o IOF, que é um imposto que incide sobre aquela operação financeira que vai sobre o valor também. Então, a diferença de um para o outro, e isso nada tem no consórcio. Então, a diferença de um para o outro é muito grande. Se o cara financia um imóvel, ele paga 3. Paga 3. E tem mais um detalhe, o consórcio é possível financiar 100% do bem, né? Então, começa do zero, vamos dizer assim. E já no financiamento, sempre é necessário um aporte de recurso, que seria a entrada, né? Normalmente se financia, tanto no automóvel quanto no imóvel, se exige uma entrada. Financia ali por volta de 70%, dependendo do imóvel, só 50%. O automóvel mesmo, se fala muito em taxa zero, né? Taxa zero começa a partir de 70% de entrada, né? Então, quem é que tem 70% para dar de entrada na compra de um automóvel? Então, se o cara tem 70% de entrada, o cara pega um consórcio de um automóvel maior, dá um lance isso, e tá tudo certo. Exatamente. Vamos para o intervalo e na sequência a gente vai fazer aquela comparação Flamengo e Corinthians. E também eu quero saber dos nossos convidados se o Palmeiras já ganhou o título. Já voltamos. Oito e 20, saindo daqui eu tenho certeza que o Ferrari vai passar ali na Piatto Bello. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello há 19 anos. Serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, rodízio de massas com fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha também galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello, Piatto com 2 T's, Belo com 2 L's, e no Instagram Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Central de Imóveis, uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você pode e deve fazer como mais de 15 mil clientes, encontrando a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado na Rua Florianópolis, aqui em Canoas. Televendas 3466-6133 ou acesse o site facfachi.com.br. E se você está com a sorte, foi contemplado já com o consórcio da Sinosserra, pode comprar um lugar lá no Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, você pode garantir o seu lugar no Paraíso. Fala com o Laíri, o WhatsApp está aqui na tela para você garantir um lugar no próximo verão, desfrutar lá na Praia Lagoa Cortada. Provável Flamengo, tem Diego Alves, Pará, sempre ele, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Pires da Mota, William Arão,
Diego, Everton Ribeiro e Bruno Henrique com o Gabigol no ataque. O Corinthians com Cássio, Michel, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Ramiro ou Jadson, Sornosa e Clayson com Wagner Love. Quem chega melhor para esse jogo? Como é que vocês analisam? O Flamengo, que eu não citei ainda, que são desfalques por conta da Copa América. Arrascaeta, Cuejar e Trauco. Tá mostrando elenco, né? São elencos fortes. Sinceramente, são elencos muito fortes. O jogo é no Rio, né? É no Rio? É. No Rio. E com 1-0 de vantagem. 1-0 de vantagem, uma situação interna que cria uma certa situação de nervosismo, de situação externa, que é lógico que a torcida também consome. E o fato de ter uma decisão no Rio faz com que a pressão esteja com o Flamengo. E o Corinthians tem um elenco para poder fazer um gol de visita e Experiente, é experiente e sabe aquilo que tem feito como modelo de jogo, com um treinador que conhece bem. É um jogo que fica aberto o placar, porque são times e o Flamengo tem um potencial ofensivo bom, então cria uma situação de... Sem entrar em parte técnica, uma análise, tudo como... Eu não sou apostador, mas se tivesse que apostar, não sei porque eu iria no Corinthians. Eu também. Por toda a situação. Se vai pela escalação, seria o Flamengo, né? Mas por toda a situação, e talvez pelo Carille já está mais acostumado, sabe? Eu iria 1-0 e nos pênaltis aí o Cássio segura. Como torcedor, eu torço contra os dois. Não tem como perder os dois, né, cara? Por ti podem cair os dois já, não precisa nem passar alguém para as quartas de final. O slogan da Sinosserra, Leonel, é melhor do que sonhar, é realizar. É isso aí. Eu quero saber de vocês o que a dupla Grenal pode realizar esse ano. Só para concluir que eu acho que o Flamengo leva essa aí, né? Pelo fator local e pela vantagem que tem, né? E eu não vejo no Corinthians assim uma força tão grande assim a ponto de conseguir vencer tudo isso aí. Acho que a chance que eles tinham foi Em São Paulo. em São Paulo. E quanto ao Grêmio, a minha expectativa é que o Grêmio tenha uma recuperação, né, depois da parada, e que fique, né, colocado ali a ponto de se classificar para uma Sul-Americana. Eu acho que o ano não seria perdido, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Ficando classificado para uma Sul-Americana, para mim, na altura do campeonato, já está bom. E aí, Ferrari? Não, eu acho que o Grêmio vai atrás do título. O Grêmio jogou uma competição e ganhou ela, que terminou. O Grêmio tem 2 competições de mata, está classificado nas 2. E o Grêmio está mal no Brasileiro. Tem que melhorar no Brasileiro. Mas tem muito jogo. Mas título, quando você fala, é título do brasileiro? Ou do título... Gaúcho. Não vale? Não, eu tô falando, você falou, eu acredito no título. Não, eu acredito que o Grêmio possa ganhar um título esse ano. Um dos 3. Um dos 3. Vamos ver o que se apresenta durante o ano. Time e grupo o Grêmio tem, cara. O Grêmio vai voltar a jogar bem. Pode ter certeza disso aí. E o Inter, João? Eu acho que o Inter numa das Copas, ou Libertadores ou Copa do Brasil, para chegar em semifinal, final e tá se estruturando para ser campeão. Vamos ser esse ano ou ano que vem. Espero que seja esse ano, né? Gavilã, característica, tá indicando que o programa tá acabando, tu fecha o programa com a opinião. Onde que Grêmio e Inter podem chegar? Pode se encontrar. E aí vamos ver para que estão. Na Copa do Brasil pode ser nas quartas de final, porque é sorteio na próxima semana, e na Libertadores só na título eu acho que um dos dois pode ganhar. Obrigado, Gavilã. Obrigado, João Gabriel. Obrigado, Leonel, da Sinosserra Consórcios. Luiz Ferrari Júnior, conselheiro do Grêmio. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.